E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Antes de falarmos sobre as causas, os motivos que resultaram na Revolução Russa, é importante falarmos um pouco sobre ideologia. Bom, o que é ideologia? É uma seta, é basicamente um conjunto de ideias que vai dar esperança para as pessoas. E a maioria das pessoas possui uma ideologia, até mesmo aquelas pessoas que dizem não ter uma, a própria negação da ideologia é uma ideologia por si. Bom, três são as doutrinas que nortearam as revoluções de esquerda no século XIX e as revoltas, né? Uma delas é o anarquismo. O anarquismo pressupõe a supressão da propriedade privada e das instituições sociais. Então, basicamente, em uma sociedade anarquista, não existem instituições como família, como escola, como hospitais, enfim. Na verdade, não há necessidade de haver instituições porque as instituições elas criam normas, elas criam regras. E para os anarquistas, a humanidade precisava evoluir para um estágio de consciência no qual não seria necessário existir normas e nem punições. O comunismo, por outro lado, vem dizer a mesma coisa, vem reafirmar o que o anarquismo pressupõe, que é a supressão da propriedade privada, das instituições sociais. Porém, a grande diferença é que para os comunistas, as pessoas que possuem o poder na sociedade tradicional jamais entregariam esse poder de bom grado, jamais entregariam esse poder assim de boa. Ou seja, as pessoas que têm propriedade privada não entregariam suas propriedades para serem compartilhadas, para serem socializadas. Então, para que o comunismo fosse possível, era necessário uma ditadura, a instituição de um Estado forte, de um Estado poderoso, que aí a gente chega no socialismo. Então, o socialismo pressupõe uma ditadura, pelo menos aquele do século XIX. Então, o socialismo seria um mal necessário para que pudesse mais tarde atingir o comunismo. Bom, e se tratando de Rússia, qual era o contexto na virada do século XIX para o século XX? Primeiramente, precisamos destacar que os czares russos eles tinham uma intenção muito grande, uma vontade intensa de tornar a Rússia um império. Fato que levou então ao czar Nicolau II disputar com o Japão pelos territórios da China, da Manchúria. Havia a intenção de anexar esses territórios da Ásia à Rússia. No entanto, essa batalha resultou em derrota para a Rússia. Essa guerra ficou conhecida como Guerra Russo-Japonesa. Essa situação, aliada às outras condições insalubres, perigosas e toda a falta de assistência por parte do Estado às populações mais pobres, principalmente às rurais, levou então a população a promover alguns levantes populares, algumas revoltas. Um exemplo dessas reivindicações foi o Domingo Sangrento, que foi um momento em que a população russa foi até à frente do Palácio de Inverno, em São Petersburgo, e passou a entonar canções em louvor ao czar Nicolau II para que ele se sensibilizasse para a situação precária a qual a população vivia. No entanto, o czar Nicolau respondeu ordenando que as tropas fossem até os revoltosos e disparassem seus fuzis. O resultado foi que várias pessoas ficaram feridas. Esse fato ficou conhecido como Domingo Sangrento. Para tentar estancar essa sangria, o czar Nicolau convocou a Duma, que é uma assembleia, um parlamento, para que fosse elaborada uma constituição e essa constituição ampliasse um pouco mais a participação popular. Porém, passado um tempo, o czar continuou ainda a governar de forma autocrática, ou seja, baseado apenas em suas vontades e seus caprichos. Ainda em 1905, diante de toda essa situação alarmante e essa falta de sensibilização por parte do czar Nicolau II, os trabalhadores, os operários, começaram a se organizar em grupos
Surgiam aí então os sindicatos, que passaram a ser chamados de sovietes. Esses sovietes passaram a existir, a surgir em várias metrópoles russas. Então houve essa articulação, porque nessa época não existia WhatsApp, então a forma como eles se organizavam era através desses grupos, através dessas concentrações em sindicatos. Esses revoltosos, eles não eram um grupo coeso, havia uma divisão, um racha dentro desse grupo, entre os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques significa minoria e bolcheviques maioria. Os mencheviques eram liderados por Plekhanov, Martov e Kerensky. Esses mencheviques queriam tornar a direção dessa revolução mais alinhada à Revolução Francesa, uma revolução burguesa, uma revolução voltada para o progresso e a instauração do capitalismo. Já os bolcheviques, por outro lado, queriam uma revolução socialista. Queriam instituir, então, uma ditadura do proletariado e passar, então, ao compartilhamento dos meios de produção, que estariam, a partir desse momento, sob gerência do governo. Em 1917, os mencheviques lideraram um levante. O czar Nicolau II não teve outra alternativa que não abdicar ao trono. Porém, nesse mesmo ano, os bolcheviques ganharam simpatia popular, principalmente depois da publicação das Teses de Abril, que foram escritas por Lenin. Essas Teses de Abril possuíam como lema principal paz, terra e pão. Por outro lado, Trotsky ficou responsável, então, pela criação de um exército, o chamado Exército Vermelho, que seria uma organização militar para garantir os interesses da Revolução. Bom, então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e desejo sorte para a realização das atividades.